Olá, é muito importante a gente saber o que, quando, como e a quantidade que devemos comer, especialmente no processo de envelhecimento. A nutrição, associada a estilo de vida saudável e ativo, pode nos ajudar a viver mais tempo e melhor, com mais independência e bem-estar. Te convido, portanto, a acompanhar o nosso programa de hoje sobre alimentação após os 50 anos de idade. No estúdio, duas especialistas. Doutora Silvia Maria Franciscato Cosolino, nutricionista, mestre e doutora em Ciência dos Alimentos, área de Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E Gisele Leme, também nutricionista. É um prazer recebê-las aqui no programa. Prazer é nosso. Vamos começar, então? O nosso organismo, doutora Silvia, realmente ele se modifica também com o envelhecimento, em termos de como processar os nutrientes e os alimentos? Com certeza. Se fala que o envelhecimento é uma falta de adaptação do organismo a uma condição que vem com o passar dos anos. Então, na verdade, quando você é jovem, o teu organismo acaba se adaptando ao meio ambiente que vive, às condições, as tuas células estão mais fáceis de sofrer alguma reparação. Já à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai perdendo essa capacidade. Então, com isso, vão ocorrendo doenças, e essas doenças, na medida em que você tem que tomar medicamentos para que elas sejam controladas, você acaba, ao mesmo tempo, tendo interações com outros nutrientes, e isso pode, vamos dizer assim, de alguma forma interferir no aproveitamento deles. Tem um outro aspecto também importante, que é em relação à absorção de nutrientes. Normalmente, as nossas células intestinais, elas são cheias de microvilosidades. À medida que você vai aumentando a tua idade, você vai fazendo com que essas células fiquem mais achatadas. E isso também interfere na absorção de nutrientes. Consequentemente, você pode ter uma menor biodisponibilidade dos nutrientes para o teu organismo. Puxa, isso é muito interessante, né? Porque mesmo que às vezes eu continue me alimentando com todas as quantidades e a variedade que eu estou acostumada, meu organismo está mais velho e eu posso ter alguma deficiência sem saber, né? Exatamente. E eu acho que além disso, Lina, tem uma questão que é muito pertinente de se levantar, que é o uso de medicamentos. Então, a polifarmácia do idoso, né? E isso acaba interagindo com diversas funções do nosso metabolismo. Então, por exemplo, tem alguns medicamentos que alteram toda a função do trato gastrointestinal, o que potencializa essa má absorção de nutrientes. Então, uma vez que a gente, por exemplo, não tenha o ácido que a gente secreta no nosso estômago, a gente vai ter comprometimento de uma série de absorção de uma série de minerais. E aí nós estamos falando, inclusive, por exemplo, de medicação para hipertensão ou para colesterol. São, inclusive, medicações de uso comum, de doenças muito corriqueiras na terceira idade? De doenças corriqueiras e de uso crônico, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no caso de uma metformina, que é muito usado para o controle da glicemia, né? Então, no indivíduo que tem uma diabetes, a metformina costuma diminuir a absorção da vitamina B12. Aliás, vitamina B12 é uma das perguntas do nosso telespectador. Vamos já abrir um parênteses e explicar qual a função da B12 e por que ela é tão comum, né? Em termos de deficiência na pessoa mais velha? Em geral, a vitamina B12, ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal, né? Então, o que acontece? Geralmente, o indivíduo idoso, ele já vai ter uma dificuldade maior de mastigar os alimentos, então ele acaba selecionando alimentos que são que têm menor quantidade da vitamina B12. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, como a Gisele já levantou, o fato de você ter uma acloridria, quer dizer, você tem menos ácido clorídrico disponível no teu estômago. É normal no idoso. Principalmente se ele tem algum medicamento em que ele tenha, por exemplo, precise tomar um antiácido, alguma coisa assim. Isso daí também pode levar a diminuir esse ácido clorídrico. Então, a vitamina B12, ela precisa desse ácido clorídrico
Normalmente a ingestão do idoso é menor e aí acaba levando a uma deficiência. A deficiência de B12 pode dar vários problemas, principalmente no idoso, pode estar relacionado com o sistema nervoso e isso pode ser irreversível. Como assim? Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de B12, muitas vezes ela pode ser camuflada pela deficiência de ácido fólico. Aí a pessoa toma ácido fólico e aí os sintomas iniciais da deficiência, que seria uma anemia, não aparecem. Aí o idoso continua com essa deficiência e pode ter uma perda que interfira no cérebro de uma forma irreversível. Ou seja, a falta de vitamina B12 de maneira crônica pode afetar, inclusive, a minha cognição, minha memória? Tudo. É mesmo? Dúvida. Inclusive, na doença de Alzheimer, a gente já sabe que a falta de B12 faz com que tenha um aumento da homocisteína. E homocisteína elevada pode potencializar um quadro de Alzheimer, por exemplo, inclusive desencadear um quadro de Alzheimer. Então, é algo que realmente que a gente tem que ter um controle bem fino, os níveis de B12 no idoso. Nossa, e isso se mede através do quê? Quer dizer, há algum tipo de recomendação que a gente pode passar e alertar a população? Veja, isso aí é mais problemático no caso do vegetarianismo, né? Então, as pessoas... veganas, que está muito em moda, né, hoje em dia. Principalmente o vegano estrito, né? Esse daí, ele com certeza terá que ter uma suplementação para ele poder não ter a deficiência, né? E no caso, a Gisele falou da homocisteína, mas além da vitamina B12, a vitamina B6, o ácido fólico, todos esse grupo de vitaminas do grupo B, eles podem estar também, numa deficiência, aumentar os parâmetros, os limites, né, de homocisteína e com isso ter mais risco de doença cardiovascular. E agora, isso é o quê? É necessário fazer uma avaliação nutricional de toda pessoa idosa? Ou vamos dizer assim, porque não é muito comum, a gente não escuta muito as pessoas falando, eu fui no nutricionista e vou pedir toda a medição, aferição dos meus nutrientes. Não é um negócio tão comum assim e necessário, né? Muitas vezes o paciente pode chegar já com sinais e sintomas, onde a gente pode... que é o mais comum, né? Pelo já menos chega com problema. Suspeitar de alguma deficiência. Tá. Mas o ideal realmente seria fazer uma avaliação bioquímica, fazer exames laboratoriais para se averiguar se existe realmente alguma deficiência ou não. E são exames de sangue? Exames de sangue. Já dá para identificar as principais deficiências desses nutrientes. Sim. Além da vitamina B12, eu vou fazer uma pergunta que parece óbvia, né? Porque falta de vitamina D num país como o nosso tropical, a gente até imagina que todo mundo toma sol, não vai faltar. Exato. Mas na pessoa idosa especialmente, há uma carência meio comum, não é? Muito importante, principalmente porque o idoso, ele fica mais em casa, ele não toma sol e a melhor fonte de vitamina D é por meio da incidência dos raios ultravioleta na pele, que vai sintetizar no organismo. Tá. Então, é importante que pelo menos ele passe 15 minutos cada 3 vezes por semana para garantir uma quantidade de vitamina D suficiente. Tá. Bom, nós temos também alimentos que normalmente são fortificados com a vitamina D. Eles também podem ser uma fonte para esses indivíduos. E a vitamina que tipo de D, alimento que a gente tem, por exemplo? Por exemplo, leite, por exemplo, né, principalmente, eu acho que os lácteos. Os lácteos, o óleo de fígado de bacalhau tem uma fraçãozinha aí de vitamina D, pequena, mas tem. Mas é tão ruim. Mas, na verdade, acho que a forma mais eficiente ainda é o sol mesmo. Só pela alimentação é muito difícil você atingir níveis ideais de vitamina D. Então, teria que realmente tomar sol. E a importância da vitamina D, ela vai além da questão óssea, né? Porque o principal, vamos dizer, quando você fala em vitamina D, você está relacionando com uma calcificação adequada do teu esqueleto, você está relacionando com uma ótima saúde óssea, menos osteoporose, porque a osteoporose a gente sabe que
é muito importante na terceira idade. As pessoas às vezes falam, eu caí e quebrei a perna ou a bacia. Normalmente não é que ele caiu e quebrou, é porque quebrou e ele caiu porque quebrou, porque fica tão frágil que acaba sendo fácil de acontecer um acidente. Por outro lado, além disso, a vitamina D hoje se sabe muito mais coisa dela, se sabe que ela pode atuar no sistema imunológico, se sabe que faz parte de vários outros fatores no nosso organismo, né? Então, acho que é muito importante que se faça uma avaliação bioquímica para ver se realmente esse indivíduo tem ou não uma deficiência de vitamina D, que hoje a gente vê que é tão comum, apesar de nós vivemos num país tropical. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, nós vamos para dicas práticas, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.